Imagina só acordar amanhã e, do nada, descobrir que todos os engenheiros de software, CEOs, cientistas, E pesquisadores... exatamente os grandes produtores do país. Isso, imagina que todos eles simplesmente desapareceram, sumiram sem deixar nenhum rastro. Nossa, seria um colapso imediato. Total. Os motores da inovação e da infraestrutura, pararam de vez. E é exatamente esse pesadelo logístico e social que dá o pontapé inicial em uma das obras mais controversas do século XX, que é a Revolta de Atlas. E é interessante porque esse cenário não é só, sabe, um exercício de ficção científica. É meio que um laboratório narrativo que a autora criou. Um laboratório? Como assim? Bom, o livro foi publicado originalmente em 1957, né? E o romance da Ayn Rand funciona, na verdade, como um manifesto filosófico disfarçado de ficção. Entendi. Ela usa essa premissa apocalíptica para demonstrar o que aconteceria se as mentes que impulsionam o progresso humano de fato entrassem em greve. E o objetivo da nossa imersão profundo de hoje é exatamente traduzir essa filosofia, né? A missão aqui é pegar os conceitos do que a Ayn Rand chamou de objetivismo e explicar tudo isso de uma maneira bem simples. Com certeza. Especialmente para quem está ouvindo a gente e nunca teve tempo ou até inclinação para encarar as quase 1.500 páginas dessa obra colossal, né? Nossa, sim, é um calhamaço. E para pavimentar o caminho dessa nossa análise, a gente vai extrair os princípios de trechos do próprio romance, de ensaios da Rand e de debates de especialistas. Aham. A gente usou até algumas análises profundas feitas lá no canal Os Sócios, que destrincharam bem essas ideias. E sabe, para entender a relevância de discutir tudo isso, vale citar um dado de uma das nossas fontes. Qual dado? Uma pesquisa histórica da Library of Congress, lá nos Estados Unidos, apontou A Revolta de Atlas como o segundo livro mais influente na vida dos americanos. Caramba. Pois é, ficando atrás apenas da Bíblia. Então, assim, independentemente de concordar ou não com as posições políticas da autora, o impacto cultural do que ela escreveu é inegável, sabe? Com certeza, o peso cultural é massivo. E para entender como ela empacotou uma visão de mundo tão complexa num romance, a gente precisa começar pela metáfora central. Aquela que dá o título à obra. A própria escolha do nome já estabelece a provocação que ela quer fazer, né? Exato. E a metáfora bebe direto da fonte da mitologia grega. O Atlas é aquele titã que foi condenado por Zeus a carregar os céus e a terra nos ombros pela eternidade. Aham, a imagem clássica dele segurando o globo. Isso. E na leitura tradicional, ele é visto como um símbolo de resistência e de dever. Só que a Rand subverte essa imagem com uma pergunta bem fundamental. Ela questiona o seguinte: o que o Atlas faria se, quanto mais esforço ele fizesse para sustentar o mundo, mais pesada a carga se tornasse? Tipo uma punição pelo próprio esforço. Exatamente. E se, em vez de gratidão, as pessoas exigissem cada vez mais sacrifícios dele, punindo ele justamente por ter a força para sustentá-las? E a resposta que a narrativa constrói é bem direta, né? Ele daria de ombros. Ele simplesmente deixaria o mundo cair. Daí o título original em inglês, Atlas Shrugged. Pois é. E essa premissa teórica ganha vida nas páginas através da oposição entre dois tipos de pessoas. Ela divide a humanidade, basicamente, entre os produtores, que criam valor, e os saqueadores. Os que se apropriam desse valor. Isso, os que sugam, né? E a forma como ela materializa essa oposição é através de dois irmãos que comandam uma gigante ferroviária, a Taggart Transcontinental. E a dinâmica entre eles é bem intensa. De um lado, a gente tem a Dagny Taggart, que é a vice-presidente de operações, e ela meio que personifica a ética do produtor. A pessoa que faz a roda girar. A Dagny é implacável na busca por eficiência, toma decisões baseadas puramente na razão e vive para ver os trens rodarem no horário. Ela é o verdadeiro motor da empresa. Enquanto do outro lado, sentado na cadeira de presidente, está o irmão dela, o James Taggart. E o James é a antítese de tudo isso, né? Totalmente. Ele personifica o coletivismo e aquela mentalidade anti-esforço. Ele não quer competir no mercado oferecendo um serviço melhor ou trens mais rápidos. A estratégia dele é outra. É o famoso lobby. A estratégia de negócios dele baseia, assim, ir para o governo pedir leis que prejudiquem os concorrentes que são mais eficientes que ele. E o embate entre essa mentalidade produtiva e a mentalidade parasitária,
atinge um ponto de ebulição na história com um personagem chamado Alice Wyatt. Nossa, a história do Wyatt é o exemplo perfeito do que ela quer criticar. Sim, o Wyatt é um empreendedor brilhante que revitaliza campos de petróleo no Colorado, que todo mundo dizia que estavam esgotados. Ele cria uma riqueza imensa, literalmente do zero. Usando só a própria inteligência. Exato. E como o sistema reage a essa explosão de produtividade? Em vez do James Taggart melhorar a ferrovia dele para transportar esse petróleo todo, ele se une a burocratas do governo. Para barrar o cara. Isso. Eles aprovam regulações que estrangulam a operação do Wyatt, alegando que ele está desestabilizando a economia e sendo egoísta demais. E a narrativa constrói isso de um jeito para gerar uma frustração deliberada em quem lê, sabe? A ideia é mostrar como a burocracia sufoca a inovação de forma sistemática. E trazendo isso para uma realidade mais próxima, lembra muito a dinâmica de algumas empresas bem engessadas hoje em dia. Com certeza. Sabe, aquele funcionário que bate todas as metas, em ambientes disfuncionais, ele acaba sendo punido. Ele recebe o trabalho dos colegas que não fazem nada, só porque a chefia sabe que ele dá conta. É o famoso prego que se destaca e é martelado. Exatamente. Chega um ponto de ruptura, onde a pessoa percebe que a competência dela virou uma armadilha. Aí ela simplesmente arruma as gavetas e vai embora. Essa analogia que você fez descreve perfeitamente o gatilho da obra, só que numa escala macroeconômica. No universo do livro, o controle estatal começa a asfixiar quem produz. É o ponto de ruptura coletivo. Isso. É aí que os homens de mente, os inventores, industriais, cientistas, percebem a armadilha. Eles percebem que estão alimentando o sistema que destrói eles mesmos. E aí eles entram em greve. Sim, liderados por uma figura bem enigmática, o John Galt, eles começam a desaparecer. É a famosa greve de cérebros. E ao fazerem isso, eles provam a tese da Rand de que a mente racional é o único motor da sobrevivência. Sem a mente a força bruta não produz nenhum grão de trigo, né? Exatamente. Sem a inteligência para guiar o processo, as leis estatais não servem de nada sozinhas. Mas olha só, se a motivação dessa greve é a recusa em ser explorado, qual é o pilar moral que justifica isso? Porque, convenhamos, abandonar a sociedade e deixar o sistema colapsar é uma atitude bem drástica. Bem drástica. Mas é aqui que a gente precisa analisar o motor ético do objetivismo. Porque a Ayn Rand faz algo muito ousado com as palavras. Ela mexe num vespeiro, né? Total. Ela pega uma palavra que tem uma carga hipernegativa na nossa cultura, que é o egoísmo, e tenta transformar isso numa virtude. E esse é disparado o conceito mais espinhoso da filosofia dela. A gente vê isso detalhado no livro A Virtude do Egoísmo, que as fontes também mencionam. Sim. Para Rand, o ser humano, no seu estado ideal, é um indivíduo racionalmente autointeressado. Ela promove uma ruptura radical com a moralidade cristã ou ética kantiana, sabe? Aquela ideia de que o valor moral está em servir ao próximo. Exato. No objetivismo, o indivíduo é um fim em si mesmo. Ele não existe para ser um meio para os fins dos outros. E nem os outros devem ser meios para os fins dele. Mas peraí, ouvindo isso, uma crítica bem óbvia que imagino que surja na cabeça de quem está acompanhando a gente é: essa filosofia não seria um passe livre para a sociopatia corporativa? É o que a maioria pensa de cara. Pois é. Se a regra absoluta é o autointeresse, o que impede o empresário de fraudar concorrentes, mentir para os clientes ou explorar as pessoas para lucrar mais? Então, essa é a confusão mais comum. E as nossas fontes dedicam bastante tempo para esclarecer isso. A chave está na palavra racional, que acompanha o egoísmo dela. Ah, o egoísmo racional. Exatamente. Esse egoísmo racional proíbe totalmente a iniciação do uso da força e da fraude. Um fraudador ou um sociopata opera de forma irracional, porque eles destroem valor e dependem da mentira para sobreviver. Então, na visão dela, qual seria o ideal humano nas relações? É o que ela chama de mentalidade do comerciante. O princípio dita que todas as relações humanas devem ser trocas voluntárias de valor. Isso vale só para dinheiro? Não se aplica a bens materiais, mas também a questões espirituais e emocionais. É trocar valor por valor, trabalho por dinheiro, afeto por afeto. É um comércio onde ambas as partes ganham voluntariamente.
Entendi. Um comércio onde não tem espaço para a figura do sacrifício. O que me faz pensar sobre como ela define o sacrifício em si, né? Porque, e a caridade, como fica? É uma ótima pergunta. Ajudar alguém que passou por uma tragédia é considerado imoral nessa filosofia? De jeito nenhum. Ajudar alguém é perfeitamente aceitável e até mostra integridade. Mas tem uma condição. Tem que ser um ato estritamente voluntário. Aham, sem obrigação. Isso. E a pessoa que recebe a ajuda precisa representar um valor para quem está ajudando. O que a Rand ataca é a ideia de que ajudar o próximo é um dever inato, uma dívida que a sociedade te cobra só porque você produz. Ela trata o sacrifício de uma forma bem matemática, né? Ela diz que o sacrifício é trocar algo de maior valor por algo de menor valor. Perfeito, é bem por aí. Dá para ilustrar de um jeito pragmático. Se uma pessoa trabalha a vida inteira e decide doar parte da fortuna para construir um hospital infantil, porque ela valoriza a saúde das crianças, isso não é um sacrifício, certo? Certo, porque ela está usando o próprio dinheiro para promover algo que está no topo da hierarquia de valores dela. Não tem sacrifício aí. Agora, se ela for obrigada, por impostos confiscatórios, a financiar políticos corruptos ou políticas que ela abomina, Aí sim. isso para Rand é forçar o indivíduo a sacrificar um valor alto em prol de algo sem valor, ou pior, de um antivalor. Essa imposição coercitiva é o que ela considera o ápice da imoralidade. Mas olha, como uma pessoa determina o que é racionalmente do interesse dela? Porque o que a gente acha que é bom pra gente pode ser uma ilusão total, né? Com certeza, a gente se engana o tempo todo. Então, se a bússola moral do objetivismo não está nos nossos sentimentos ou na intuição, onde ela está? É aí que a obra nos tira do campo da ética e entra na forma como ela enxerga o próprio universo. Exatamente. A gente entra no campo da epistemologia, que é como a gente adquire conhecimento. E esse conceito é tão central que dá nome à terceira parte do livro, que é A é A. A é A. É a lei da identidade do Aristóteles, né? Essa mesma. O que a Rand postula é que a realidade objetiva existe de forma independente da nossa consciência, dos nossos desejos ou crenças sérias. Ou seja, os fatos são os fatos, independentemente de como a gente se sente sobre eles. Exato. Tem até um exemplo que ilustra bem isso. Qual? Se alguém subir no 50º andar de um prédio e pular, acreditando firmemente que pode voar, a gravidade não vai se importar com a crença dessa pessoa. Nossa, o resultado vai ser trágico, né? O que impede a gente de pular não é um instinto, é a razão. A gente pensa nas consequências. E esse é o diferencial biológico fundamental que ela aponta. Diferente de um leão que caça por instinto, a gente não nasce com um código de sobrevivência automático no cérebro. A gente tem que descobrir as coisas. Exato. Para plantar, construir casas ou gerar energia, o homem precisa escolher pensar. O pensamento requer esforço. Então a razão não é só uma ferramenta acadêmica, é o único meio de sobrevivência da nossa espécie. O que nos leva, inclusive, a um dos discursos mais famosos do livro inteiro, que é feito pelo Francisco d'Ancônia. Ele pega aquele velho ditado de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e vira do avesso. Ah, o discurso do dinheiro. É praticamente uma aula de economia sobre a ótica objetivista. O Francisco argumenta que a riqueza não surge do vácuo. E não é um jogo de soma zero, onde alguém precisa perder para você ganhar. Ele defende que o dinheiro real, aquele que não é fruto de roubo, é a materialização da inteligência, né? Exatamente. O dinheiro é uma ferramenta de troca que prova que a mente humana usou a razão para transformar a natureza e criar valor. A mente é a raiz de toda a riqueza. E ao colocar a mente racional nesse pedestal todo, ela mapeia os inimigos dessa racionalidade. Segundo as fontes, ela divide a galera que exige a submissão da mente em dois grupos. Sim, os místicos do espírito e os místicos dos músculos. É uma categorização muito interessante, principalmente se a gente lembrar que a Rand era uma imigrante russa que fugiu da Revolução Soviética. Isso moldou muito a visão dela contra sistemas que esmagam o indivíduo, né? Religiosas e os dogmáticos que exigem que você abandone a lógica pela fé cega. Eles dizem não questione, só acredite. A recompensa vem na próxima vida. Isso. E do outro lado a gente tem os místicos dos músculos, que são os estatistas,
os ditadores e burocratas. Eles usam a coerção física. Eles exigem que o indivíduo abandone os próprios interesses em nome de um bem maior, prometendo recompensa para as futuras gerações. E o ponto onde esses dois grupos se encontram é o método. Ambos operam fora daquela lógica de que A é A. Ambos exigem que o homem pare de pensar por si mesmo e simplesmente obedeça. Mas, parando para pensar, se a ética inteira dessa filosofia é baseada no interesse próprio racional e nessa liberdade absoluta da mente, como que essa sociedade não entra em colapso? Tipo, quem garante que os contratos vão ser cumpridos? Qual é o papel do Estado nisso tudo? Bom, as fontes ressaltam que ela não construiu uma teoria política acadêmica super minuciosa, sabe? Mas a visão dela sobre o Estado é muito clara e puramente reativa. Reativa como? Ela enxerga o Estado como um leviatã que deve ficar quieto. A única justificativa moral para existir um governo é proteger os direitos individuais contra o uso de força física ou fraude. Na prática, isso reduz o governo a 3 coisas, né? A polícia para lidar com criminosos, o exército contra invasores e os tribunais para resolver disputas de contratos. Exato. E tem um detalhe ainda mais radical que as fontes apontam. Ela argumentava que até o financiamento desse Estado mínimo deveria ser 100% voluntário. Sem imposto obrigatório? Sem imposto obrigatório. Porque na lógica dela, no momento em que o Estado usa a força para cobrar impostos e ditar como os negócios operam, ele deixa de ser um protetor. Ele vira o próprio agressor. Exatamente. Se torna o equivalente moral de um criminoso, só que com uma roupagem legal. E essa dualidade de legalidade contra moralidade nos traz para um dos elementos mais fascinantes do romance, que é o Ragnar Danneskjöld. A sociedade no livro trata o cara como um pirata, um terrorista. Mas as ações dele são uma inversão total do mito do Robin Hood. O Ragnar até faz um longo discurso explicando por que ele despreza o Robin Hood. Como assim? Na cultura popular, o Robin Hood rouba dos ricos para dar aos pobres. O Ragnar diz que isso consagrou uma ideia muito tóxica, a de que a necessidade de alguém dá a ela o direito de roubar de quem produziu. E o que o Ragnar faz, então? Ele intercepta os navios do Estado que estão transportando riqueza arrancada dos empresários através de impostos. Ele pega esse ouro e devolve para quem foi roubado. Ele não rouba dos ricos para dar para os pobres. Ele usa a força para recuperar a propriedade e devolver para os verdadeiros donos. É a justiça objetivista agindo fora de uma lei que para ele está corrompida. Nossa, é uma subversão bem forte. Mas acho que a demonstração mais profunda e psicológica dessa visão política acontece nos tribunais, durante o julgamento do Heinken Willerden. Esse momento é o clímax da história. O Riordan é um gênio que inventou uma liga metálica revolucionária. O Estado impõe uma regulação arbitrária, ele desobedece e vai a julgamento. E aí, quando ele está lá, os juízes esperam aquele comportamento padrão, né? O réu tentando se justificar, argumentando tecnicalidades. Mas ele se recusa a jogar esse jogo. Ele invoca um conceito que Arendt chama de sanção da vítima. Ele se recusa a apresentar defesa, ele olha para os juízes e diz que aquilo é um teatro para legitimar um roubo. Ele manda real, vocês têm as armas, podem me prender, mas não vão ter a minha validação moral. E isso desconcerta os juízes demais na história. Por que afeta tanto eles? Porque os saqueadores são parasitas, né? Eles não criam valor. Então, eles não precisam só do dinheiro da vítima. Eles precisam que a vítima sinta culpa. Precisam que o produtor concorde que merece ser punido por ter sucesso. Exato. Para que a extorsão pareça justiça. A sanção da vítima é esse consentimento moral que o oprimido dá para o opressor. Sabe, isso tem um paralelo muito forte com um ambiente de trabalho extremamente tóxicos, ou casos de burnout hoje em dia. Como assim? Uma pessoa, muitas vezes, só continua sendo explorada num ambiente abusivo porque ela foi convencida de que tem uma dívida com a empresa, de que é dever dela suportar aquilo para vestir a camisa. Nossa, perfeito. E quando a pessoa finalmente perde essa culpa infundada, enxerga o próprio valor e retira o consentimento dela, o poder do chefe abusivo evapora. Eles não têm mais nada para se sustentar. É exatamente o que acontece quando o Riordan retira a sanção moral dele no livro. O sistema fica exposto. Fica exposto. E isso nos leva à grande síntese de tudo que a gente destrinchou hoje, né?
O objetivismo que alimenta a revolta de Atlas é, na sua essência, uma rebelião contra a ética do autossacrifício. E independentemente de como as pessoas recebem essa mensagem na política atual, o desafio filosófico está aí, a defesa de que o sucesso e a competência não são pecados a serem perdoados. Pelo contrário, são vistos como o propósito moral supremo da vida. E para a gente encerrar com uma reflexão conectando lá de 1957 até hoje, a gente vive numa cultura que muitas vezes exalta a vulnerabilidade, mas que desconfia do sucesso estrondoso, né? O sucesso muitas vezes é visto com maus olhos. Pois é. Então fica o convite para quem está escutando refletir sobre as próprias percepções. Até que ponto o nosso discurso atual não está sutilmente exigindo que pessoas criativas peçam desculpas pelo próprio talento? Será que a gente não continua punindo o Atlas pela força dos ombros dele? Exato. Esperando que ele nunca perceba que tem o poder de simplesmente dar de ombros. Fica a provocação para vocês pensarem. Até a próxima.